Mas o tema é abrangente, né, e nada impede que vocês participem com a gente, né, que esses alunos do CEDERJ, da PAIPERT participem com a gente. Depois a Josane vai tirar algumas dúvidas nossas, mas eu acho que, inclusive, existem bolsas, né, onde a gente pode acessar alunos de outras instituições, né, e existem bolsas também dentro, né, de outras instituições. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso, né, para todos, tanto para os alunos do IFE, quanto para os alunos de fora do IFE, né. E também queria agradecer, né, a presença da professora Camila e da professora Thais, que vão dar um pequeno depoimentozinho no final, e exatamente falando, né, dessa apresentação que a gente preparou hoje aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. E aí vocês me falam se está aparecendo direitinho. Tá sim, Juliana. Oi, gente. Tá sim? Deixa eu colocar grande. Então, eu estava agradecendo, né, a presença, né, das professoras Camila e da professora Thais, porque elas vão falar, de fato, né, não só elas, né, eu acho que eu e Josane também vamos acabar comentando do que foi aí, né, essa importância dos projetos, da nossa participação, né, na pesquisa e na extensão, na nossa formação acadêmica e profissional, né. Como eu estava falando com vocês, esse tema surgiu de uma demanda, né, dos nossos próprios alunos, com muitas dúvidas, né, de como participar desses projetos de pesquisa e extensão, como eles funcionam, né, o que é isso, de onde que eles vêm. Foi até uma demanda que o professor Murilo levantou, e ele até estaria aqui com a gente e pediu desculpas, né, por não poder estar. Ele está passando mal essa semana, então ele está um pouco afastado, não conseguiu participar. Mas vamos lá, então, né? Eita, o slide não está passando. Só um minuto, gente. Será que não foi? Ah, agora foi. Bem, então a gente vai falar, né, basicamente da pesquisa e da extensão. Então, só para a gente contextualizar, né, o que é a pesquisa? A pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Então, a pesquisa não é exatamente você sentar no computador e ir lá no Google e jogar um tema. É também, mas ela não é só isso, né? Ela é um conjunto de ações e faz parte de toda a nossa história, enquanto humanidade, né? O homem pré-histórico, né, ou ali prestes a dominar a agricultura, ele teve que pesquisar. Qual semente que eu vou plantar, de qual jeito, quando que eu água, em qual época do ano. Então, a pesquisa é algo muito inerente do ser humano e é fruto da nossa curiosidade sobre um determinado tema. E esse tema, que às vezes a gente fica muito perdido em delimitar, em dizer qual é, né? Qual tema vai ser o meu TCC, ou qual tema vai ser o meu projeto, né? Vem muitas vezes da nossa vivência e da nossa percepção, né? Então, ele é muito ligado ao nosso dia a dia, tanto enquanto professor na sala de aula, tanto enquanto um técnico de laboratório, trabalhando no controle de qualidade de determinado produto, porque ele é sempre seguido, muitas vezes, de uma situação, problema, de uma dúvida, de algo que vai me gerar ali uma questão para eu resolver, né? Quando a gente está fazendo a prova, por exemplo, tem várias questões lá, todas elas são um problema. Nem sempre, nem só que a gente não sabe resolver. Então, se aquela que a gente não sabe resolver, a gente pudesse, né, fazer uma pesquisa ali na hora da prova, resolveria o meu problema? Nem sempre, né? Pesquisar é
vai pesquisar a partir de uma situação, um problema, né? Mas nem sempre a sua pesquisa vai te gerar resolução daquele problema. Às vezes sim, às vezes não. Mas você pesquisou, você realizou as suas pesquisas, você fez um conjunto de ações ali para descobrir algo novo, algo que não era conhecido até então, né? E muitas vezes, voltando lá, por exemplo, da prova, né, só você pesquisar, você vai conseguir a sua resposta? Se o professor falou assim, gente, agora então, para essa questão, 15 minutos está liberado o material de vocês, apostila, caderno, computador. Muitas vezes também não resolve, porque além da pesquisa, né, na verdade a pesquisa, ela está sempre permeada do nosso espírito crítico, do nosso pensamento crítico, de como fazer aquela pesquisa, né? Se aquelas informações que eu obtenho são de fato, né, relevantes, importantes, e estão corretas aquelas informações, né? Então, a pesquisa é algo que a gente faz, o ser humano enquanto humanidade faz, desde os primórdios, e a gente também, desde quando criança, a gente pesquisa, né? Nem que seja perguntar, mãe, o que é isso? A criança vive muitas fases dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes a gente não tem paciência para explicar, a gente não está estimulando a pesquisa naquela criança, né? Então, às vezes, estimular esse porquê é importante. De novo aqui, meu negocinho. Ah, eu acho que aqui é com clique. Vamos lá. E aí, gente, quando a gente pesquisa, a gente acaba contribuindo para a formação de conhecimento. E que mais e mais pessoas passam a ter acesso àquela informação e dela se beneficiam, né? Por exemplo, quando a gente tem pesquisadores aí que desenvolvem estudos sobre novas tecnologias, descobertas para algumas doenças, como a gente pode fazer para despoluir as águas dos rios, entre outros. Então, a gente vê que a pesquisa tem como finalidade melhorar a vida do homem, né? Enquanto ser humano, melhorar a sociedade. E aí que a gente muito entende, né? E abrange a questão da extensão. E que uma está interligada à outra. Se a gente for olhar no dicionário aí, o que é extensão, né, ele é definido como o ato ou efeito de estender-se em qualquer direção. E não só em qualquer direção, mas também com grande alcance. Seja territorial, ou seja em significado ou importância, né? Então, os projetos de extensão, eles surgiram aí, né? Desde 1988, na Constituição, falando das universidades. Então, nessa época, né, a gente ainda não tinha os institutos federais. Mas lá já estava descrito, né, que as universidades deveriam obedecer o princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, né? E, de fato, quando a gente vai para a nossa prática pedagógica, para a nossa prática docente, voltando para a nossa prática de aprendizagem, a gente, quanto aluno, a gente vê que os três estão indissociados, né? Os três, toda vez que eu quero aprender, quando eu aprendo através da pesquisa, ou quando eu aprendo através da extensão, esse aprendizado é muito mais significativo. E isso vocês mesmos podem comprovar, né? Quando você tem um determinado tema, ninguém te conta nada sobre ele, e você que tem que correr atrás do livro, internet, de uma ou outra pessoa para explicar aquele tema, você consegue, né, assimilar muito melhor, né, esse tema. E quando você conta esse tema para outra pessoa, então, que seria aí a nossa extensão, como você leva esse tema para alguém, e aí que você vê que você aprende, você não sabia nada antes, e aí que você aprende mesmo, né? Quando a gente transmite esse conhecimento, a gente, então, aprende de fato. Então, isso a gente vê na nossa própria aprendizagem. Quando a gente passa para o papel do professor, então, no ensino, a gente vê que isso se repete. E aí, né, a gente tem aí a definição dessa extensão, né, como uma obrigação da educação, né, como um processo educativo, né. Ela, então, é definida como um processo educativo, cultural e científico,
que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Novamente, a gente vê aí a palavra universidade. Mas, se a gente for olhar também, né, na lei que cria os institutos federais, ele também fala dessa questão, né, de levar os institutos federais e a universidade até a sociedade. Então, eu até coloquei um mapinha aqui para a gente, ó, de Itaperuna. Então, a extensão é exatamente isso. São ações para além do nosso campus, para além dos muros da universidade, ou para além dos muros do Instituto Federal, né? Ou da escola até mesmo, né? E é um processo que se retroalimenta, tanto o conhecimento, ele transpõe, né, os muros da instituição para a sociedade, quanto ele também retorna, né? E é importante a gente destacar que uma das funções, né, dos institutos federais é a questão da regionalidade. Está muito ligada, né, à região em que ele está inserido. Se a gente for olhar, por exemplo, as grandes universidades, né, onde que elas estão presentes? Nas capitais, nas grandes cidades. Se a gente for olhar como funcionam os institutos federais, né, eles foram projetados e pensados, né, e isso está colocado na própria lei de criação dos institutos federais, o processo de interiorização. Então, é levar, né, essa educação que pensa no ensino, na pesquisa e na extensão, né, para o interior do país, que é tão grande, né? E aqui, só para a gente entender melhor, né, o que é a extensão, eu coloquei algumas ações de extensão que a gente tem, né? A gente tem projetos, programas, cursos, eventos, prestação de serviço. Então, é tudo aquilo onde é todo aquele projeto, aquela ação, onde a gente vai ter a participação aí da sociedade, né? E vai visar também levar conhecimento, gerar produto, prestar serviço para a sociedade. E aí, né, tanto a pesquisa como a extensão, como que se dá a participação do aluno nesse processo de pesquisar e de fazer a extensão? É através dos projetos, né? Eu vou passar rápido aqui nessa parte, porque Josane vai falar melhor, né, para vocês. Mas o projeto, né, ele nada mais é do que um planejamento. E ele não é só o planejamento de como, ele é o planejamento de como você vai fazer, de como você vai executar e de como você vai também divulgar, né? Então, ali no seu planejamento, ele vai ter a sua ideia brilhante, ele vai ter o seu tema, a sua questão, a sua dúvida, que é gerada da sua vivência e da sua experiência, dos seus estudos anteriores. Vai ter o seu plano de intenção, como você vai intervir nesse problema, você vai ter que fazer uma revisão da literatura, que às vezes a gente entende que a revisão da literatura é a própria pesquisa em si, e não é, na verdade, a revisão da literatura é um tipo de pesquisa, né? Você vai fazer a descrição ali dos seus instrumentos e procedimentos, né? É o que a gente chama de metodologia. Então, no seu projeto, você já vai ter que estudar, procurar saber que metodologia você vai usar, né? Seja para qualquer tipo de projeto que for, né? E você vai ter também a execução. Mas a sua execução também faz parte do seu projeto, né? E muitas vezes aí nessa execução, você pode ter o contato com a comunidade e, se a sua pesquisa é de qualidade, ela sempre vai gerar um impacto na comunidade, né? Como a gente falou lá no primeiro slide, né? Você sempre vai estar gerando conhecimento, esse é o objetivo. E conhecimento para que tenha uma melhora, né, uma melhora na vida das pessoas. Esse é o objetivo maior, né, que nos gera. E, por último, você também tem a divulgação. E lá no seu planejamento, você já tem que pensar nessa divulgação, como vai ser feito isso. É muito importante a gente dar o retorno da nossa pesquisa, né? E quando a gente fala em pesquisar, e tanto a pesquisa quanto a extensão, quando a gente fala dela, né, a gente segue, né, algumas regras que foram definidas aí, que a gente chama de método
científico, que nada mais é que uma técnica para a gente obter conhecimento. E é importante a gente saber que esse método científico, ele não é estático, né? Ele vem mudando aí ao longo dos anos, mesmo que pareça uma coisa muito bem consolidada e muito bem certa, né? Quando a gente estuda o método científico, qual que é a máxima? A gente sempre vê falando, nada é verdade, né? A verdade não existe, né? A gente cai nessa filosofia. Então, isso para vocês verem como que todo o desenvolvimento da pesquisa, da extensão, apoiada aí no método científico, ela depende muito de uma visão crítica que a gente tem, né? Das nossas fontes de pesquisa, de como a gente realiza o nosso trabalho, as questões da moral, da ética. Então, tudo isso permeia, né, os projetos. E ele não é estático, né? O primeiro método científico ele foi desenvolvido lá pelos filósofos gregos, né? Que a gente tem notícias, né? E se baseava numa lógica simples de pensamento, né? Então, por exemplo, lá nos primeiros filósofos, eles já começaram a pensar no que é constituída a matéria. A matéria deve ser constituída, né, de elementos fundamentais. E aí surgiu lá aquela teoria dos elementos fundamentais, que achavam que toda a matéria era constituída por uma parte de ar, fogo, água e éter, não lembro direito. Mas, enfim, era uma ideia lógica, era algum raciocínio lógico. Já dizia um outro filósofo, não, a matéria deve ser constituída por algo que é indivisível no final. A gente vai dividindo. No final, a gente vai chegar numa partícula fundamental. Então, esse era o tipo de método que eles tinham ali na época e que, para eles, era um adequado naquele momento, né? Depois veio o método científico moderno, né? Que foi ali, lá já na época do iluminismo. E aí foi descrito, né, que era preciso, então, né, a gente ter a observação dos dados, a gente levantar uma hipótese, e a gente tinha que provar se essa hipótese era verdadeira ou se era falsa, né? E hoje a gente trabalha com o método científico contemporâneo, que é esse pós-moderno, né? Mas pode ser que daqui a uns anos a gente trabalhe com o método científico pós-contemporâneo. Mas nesse de hoje, né, ele tem semelhança aí com o moderno. A única coisa, né, funciona mais ou menos da mesma forma, só que ele tira essa questão de você ter que provar que a sua hipótese é verdadeira. Exatamente por entender, né, que uma teoria ela é verdadeira até certo ponto, né? Até que se prove ao contrário. Então, o método científico, né, ele segue esse caminho básico que está apresentado aqui para vocês no slide. É importante observar que eu coloquei as setas aí numa direção, mas isso não necessariamente precisa ocorrer assim, nessa direção. Muitas vezes você está aqui na experimentação e você vê que a sua hipótese original não corresponde aos seus experimentos. Então, você retorna a sua hipótese e pode mudá-la, né? Ou você está aqui no coleta de dados e está vendo que aconteceu algum erro, que os dados não estão batendo. Então, você retorna na experimentação. Ou muitas vezes, né, os seus experimentos, os seus dados estão tão diferentes que você precisa retornar na observação. Então, esse processo, né, as setinhas estão aqui numa direção, mas não quer dizer que essa direção vai ser assim, que se eu usar um método, eu não vou ter que retornar, se eu fizer o planejamento, eu vou executar ele lá, né, vou botar 100%, com 90% de sucesso. Não é assim, né, que acontece. Então, né, falando um pouquinho aqui sobre método, a gente sempre parte da observação, seja da natureza, seja da sociedade, do nosso objeto de estudo, dos nossos alunos, da nossa sala de aula, né? E aí a gente cria aquela dúvida, aquele problema, né? E aí a gente parte, então a gente faz a nossa pesquisa bibliográfica, faz o nosso estudo, né? E tenta responder aquele problema. Uma vez que eu tenho essa possível resposta, eu vou testar essa resposta, que é, então, a minha experimentação. Durante a minha experimentação, eu vou coletar os dados, né? Eu vou coletar as informações, vou juntar tudo e vou chegar a uma conclusão, ou a uma teoria, né? E aí, depois, eu tenho que fazer, então, a divulgação
dessa teoria. E aí, gente, é muito importante também entender que é muito difícil a gente chegar numa teoria, né, completa. A gente vai chegando a diversas conclusões e vai divulgando. E em um determinado momento, né, esse monte de conclusão, esse monte de trabalho, ele vai dar origem, então, a uma teoria, que é a que a gente aprende lá na escola. Então, voltando aí a falar da teoria do que é constituída a matéria, hoje a gente fala que é de átomos na escola. E fala, os átomos são assim, assim, assado. Tem prótons, tem nêutrons e tem elétrons. Mas isso foi a junção, né, de vários projetos de pesquisa, né? Isso foi aí ao longo de muitos anos, de muitos estudos, com muitas conclusões, e chega-se, então, né, a uma teoria, que pode ser desmentida em algum momento, né, que a gente pode ver que ela está errada. Na verdade, aí, quando a gente fala das teorias atômicas, a gente sabe, pelo menos os meninos da química, né, que elas já passaram por diversas revisões, né? Então, a gente começa com um tipo de teoria do átomo, e ele vem se aperfeiçoando e vai se aperfeiçoar ao longo do processo, né? E existem aí diferentes tipos de pesquisa, tá? Eu não vou me prender aqui, não, é só para vocês saberem, né? Que existe aí essa pesquisa, né? Experimental, no laboratório, mas também existe pesquisas de correlação, pesquisas de causa-comparação, pesquisa na sua ação, né? Pesquisas históricas, então são vários tipos aí de pesquisas que a gente pode ter. E aí eu queria destacar para vocês, né, a questão da pesquisa e extensão dentro dos institutos federais, tá? E aí eu destaquei alguns trechos da nossa LDP, que está em conformidade com a Lei de Criação dos Institutos Federais, né? Que visa o quê? Que fala que o objetivo, né, do Instituto Federal é realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico-tecnológico. Então, né, é um dos nossos objetivos e a gente tem como dever incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura. E, deste modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio que ele vive. Desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão de conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada pela instituição. São os nossos eventos aí, né? Então, eu só queria ressaltar para vocês que esses são objetivos que a gente tem, né, enquanto instituição. E ainda ressaltar que as pesquisas a gente não faz sozinho. E que naquele ciclo lá, né, do método científico, a gente tem diversas pessoas, personagens que contribuem, né, com esse processo. E que é muito importante, né, a gente fazer essa rede de colaboração, né? É procurar o professor, procurar o colega. O professor muitas vezes também trabalha com outros professores. Uma instituição trabalha com uma outra instituição. Ainda mais assim, num país, né, no momento que a gente vive, onde os números de bolsas têm caído, o número de fomento também para pesquisa e extensão tem caído. Então, torna-se extremamente necessário, né, a gente fazer essas colaborações, a gente ter a colaboração. E aí, gente, só para finalizar mesmo, eu queria deixar 2 links aí para vocês muito importantes, tá? Principalmente para o pessoal aí que quer se candidatar às bolsas, tá? De pesquisa e extensão. É a página aí do Periódicos da CAPES. E aí eu mando a apresentação para vocês, compartilho com vocês aqui no chat também o link. Que eu acho que é um dos principais sites que a gente tem acesso de busca, né, em bases confiáveis. Então, muito provavelmente, se você conseguir uma bolsa, ou se você vê um edital com um projeto
né, de bolsa, vale a pena você ir lá e pesquisar um pouquinho, né, sobre aquele tema. E aí utilizar essa plataforma. O Google Acadêmico também é bom? É bom também, pode utilizar, né? Só que aqui você vai ter acesso, né, ao maior número de bases, maior número de revistas científicas. E aí é importante eu falar aqui também, que às vezes chega para a gente, principalmente nos anos iniciais de graduação, a gente buscar, né, esses artigos que tem uma fonte confiável. Às vezes eu brinco com os meus alunos, até lá no ensino médio mesmo, assim, eu quero um PDF, né? Eu não quero um negócio, não quero um blog, eu não quero um site, né? Você tem que botar na sua pesquisa, você tem que referenciar, você tem que ter fontes confiáveis. Então, eu já brinco com eles, não, só procura PDF, já brinco assim para não ter erro, né? E aí, na hora de escrever a sua revisão, você vai ter muito mais facilidade. Então, eu acho que é um site que quem quer tanto fazer pesquisa ou quanto fazer extensão, vale a pena ir lá, conhecer, tentar fazer a busca, tá? Tem um linkzinho lá, que já é o linkzinho dessa página aqui, que está aparecendo buscar por assunto, que é busca avançada. Então, você consegue filtrar o que tem no título, o que tem no resumo, e aí também já é uma brincadeira legal de tentativa e erro, né? De você definir, delimitar o seu tema, de você colocar palavras-chave aqui para pesquisar. Então, vale muito a pena aí vocês terem tempo para mexer aí nesse site, tá? No periódico da CAPES. E um outro também que eu acho que é muito importante, porque sempre que você for pleitear uma bolsa dessas, né, você vai precisar fazer um currículo Lattes, tá? E cada vez mais aí o currículo Lattes tem sido aceito, muitas vezes até por empresas mesmo, no lugar aí do antigo currículo vitae. Então, ele é feito ali, né, nesse link, lattes.cnpq.br, e aí, ó, ele tá até, quem não tem ainda, ó, eu até circulei ele aqui para vocês vão aqui cadastrar novo currículo e faz lá o currículo da plataforma Lattes. Agora eu vou passar a palavra para a professora Josane, agradeço muito a atenção de vocês até o momento, e vou passar agora a palavra para Josane. E aí as perguntas que a gente faz no final. Tá joia, gente? Josane. Oi, Juliana. Boa noite. Quero te agradecer. Boa noite. Muito obrigada mesmo por estar aí. Você está conseguindo ver direitinho a apresentação? Tô sim. Aí, você quer que eu compartilhe a minha aqui e continue de onde está? Ou você vai passando? Você que sabe. Eu acho que, de repente, é melhor eu compartilhar, né? Que aí eu vou... Tá, que aí você controla melhor. Controlando isso. Tá ótimo. Só um minutinho. Você Gente, e aí vocês podem estar colocando as perguntas também aí no chat, à medida que vai passando. Até algumas, talvez, eu já possa ir respondendo direto no site, no chat. Só me informe, por favor, se vocês estão visualizando. A gente está vendo aí... Conhecimento, né? Nas 3 dimensões. Isso, tá sim. Tá ótimo. Vou dar boa noite novamente, né? Para quem ainda não tinha chegado. Gostaria de agradecer ao convite da professora Juliana para estar apresentando esse material aqui. E achei bastante pertinente, né, trazê-lo, já que foi uma dúvida dos alunos, até em virtude do último edital que foi divulgado aí no IFE, no mês de junho. Então, eu vou começar a minha apresentação reforçando a fala da professora Juliana e trazendo aqui esses 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, que juntos contribuem para a formação, para o conhecimento do aluno. E é muito comum a gente fazer referência à nossa instituição como uma escola, né?
que pelo senso comum a gente entende que na escola as atividades realizadas são no âmbito do ensino, aquele modelo de, né, sala de aula, né, ali que se tem o compartilhamento de conhecimento, ou de projetos, né, mais voltados propriamente para o ensino. Mas nós somos, como a Juliana disse, né, fazemos parte de uma rede federal de educação, ciência e tecnologia. E estamos aí alicerçados por esses 3 pilares, né, do conhecimento acadêmico. Não só o ensino, como a pesquisa, né, e a extensão. E no que diz respeito à pesquisa, ela leva o aluno a buscar solucionar um determinado problema, né, através de um método científico, usando um método para isso. E a contribuição que ela dá é que exige do aluno uma postura crítica, uma postura ativa, né, através da solução, do solucionamento da problemática, né? E a partir dessa solução, novos conhecimentos são gerados. A extensão, ela visa um elo, né, entre a comunidade externa e o ambiente acadêmico, no que diz respeito às trocas de saberes, no que diz respeito também aos benefícios, né, que aquele conhecimento compartilhado no campus pode ser, né, podem promover para a sociedade. Então, aqui eu até coloquei ao lado, né, uma figurinha, né, desse ser crítico, dessa postura ativa do aluno, esse método científico que se usa. É muito comum a gente indagar, né, o como, o porquê, como se fazer, né, o que, como, porquê, para um determinado, para se chegar, né, à solução de um problema, para se atingir um determinado conhecimento no âmbito do ensino, né, como também beneficiar a comunidade externa. Então, esses 3 pilares, eles conversam entre si, né, e são encarados de modo indissociável. E aí, como a professora Juliana fez essa ótima introdução, né, mostrando o que é pesquisa, o que é extensão, eu vou partir aqui de como ela é realizada, né, dentro do ambiente acadêmico, né. Eu trago até essa figura, eu achei bastante pertinente, né, aqui parece que é por exemplo, um laboratório, e temos aqui a figura, digamos, de um orientador, né, que pergunta, o que é isso? Né, e aqui o aluno responde, não, você disse que era para eu fazer um abstract, né, algo abstrato. E aí está esse desenho aqui, essa imagem abstrata que o aluno fez. Abstract, em inglês, né, tem diversos significados, dentre eles quer dizer algo abstrato, de fato, ou quer dizer resumo, né? O que provavelmente, né, o orientador pediu ao aluno era que fizesse um resumo do seu trabalho, né, ali naquele ambiente de pesquisa ou de extensão, e ele entendeu outra coisa. Eu achei bastante assim, interessante, gente, porque para quem está começando nesse ambiente dessas atividades, tudo é novo, né? Então, eu vou trazer aqui algumas informações, considerando, principalmente que temos alunos do primeiro período, temos alunos que nunca participaram, nem como bolsistas, nem como voluntários de projetos, né? Então, eu vou considerar partindo do básico, tá bom? E eu até aproveito essa figura, porque eu me identifiquei muito com ela, né? Eu me identifiquei muito com esse aluno aqui. Quando eu comecei, né, a minha faculdade, eu também fiz a minha formação em licenciatura em Química, né? Estudei licenciatura em Química na UENF, e eu trabalhava durante o dia, né? E à noite pegava o ônibus, 100 quilômetros, né? Ônibus escolar, 100 quilômetros para chegar até a campus. E eu me lembro que uma das primeiras aulas, a professora Juliana, a Jéssica, a Camila, provavelmente conheceram, o professor Glauco, né? Ele fez uma roda entre os alunos, os calouros, e perguntou o que você pretende, né? O que você espera do seu curso, o que você pretende fazer saindo daqui com a sua formação. E os colegas começaram a... Só um minutinho, gente, que eu acho que eu não coloquei aqui
o meu rosto, né? Estou falando, estou olhando aqui para a apresentação, é estranho, né? Deixa eu voltar. Agora sim, agora deixa eu ver se eu estou bem aqui, né? Se eu estou no ângulo certinho. Tá ótimo. Então, deixa eu continuar. Vou continuar sem me ver, né? Mas pelo menos vocês me veem aí. Bom, e aí o professor Glauco perguntou qual era a perspectiva, e os colegas começaram falando, olha, eu tenho interesse em trabalhar no laboratório, eu quero seguir a área de pesquisa, né, que me interessa bastante. E aquilo foi me dando, gente, uma aflição, que eu pensei assim, gente, estou no curso errado. Eu não estou aqui para fazer licenciatura em Química, então o que eu quero é ser professora. Eu não estava nem entendendo o que os colegas estavam falando sobre atividade de pesquisa, laboratório e tudo mais. E aí, quando chegou na minha vez, eu não pude falar outra coisa, né? Se eu falasse que eu queria fazer pesquisa, se o professor perguntasse assim, que tipo de pesquisa, eu ia me dar mal, porque né, não tinha conhecimento sobre isso. E então, eu falei, eu quero ser professora. E os colegas falaram, sério? Gente, não é isso? Eu não estou aqui para ser professora? E, enfim, aquilo me marcou bastante, né? E eu continuei tendo aula dessa forma, trabalhando durante o dia, estudando à noite, até que no quarto, sem entender a atividade de pesquisa, laboratório, não sabia nem o que era uma capela, né? E aí, no quarto período, surgiu uma oportunidade, né? Um professor chegou, comentou sobre o projeto de pesquisa, o que é feito, eu achei aquilo o máximo, eu achei tão interessante, eu falei, gente, eu queria muito participar disso, né? E foi um divisor de águas, sem entrar tanto em detalhes, né? Aquela inserção naquele ambiente, né, de pesquisa, para mim foi, né, tão esclarecedor, porque a partir dele que eu não só ingressei nessas atividades, conheci um método científico, né, tive essa postura mais crítica acerca do conhecimento, onde como a professora Juliana falou, onde a gente deve buscar referências, né, fontes formais, tudo isso eu realizei, né, eu tive esse conhecimento a partir da atividade de pesquisa, que no caso foi iniciação científica. E a partir daí houve, né, as possibilidades de participar de eventos, congressos, né, fazer curso de pós-graduação, e tudo isso contribuiu para a minha formação acadêmica, né, que hoje, não só sou professora, mas também realizo atividade de pesquisa no campus, assim como muitos colegas, né, tenho condições de orientar alunos em função da minha experiência acadêmica que começou lá na minha iniciação científica. Bom, agora chega de conversa, né, de história, só gostaria de compartilhar isso mesmo com vocês, um pouquinho dessa experiência, aproveitando essa figura aí, que provavelmente eu, na condição desse aluno aqui, não conseguiria nem fazer esse desenho abstrato, né? O dele ainda está bonitinho. Se alguém virasse para mim e falar, faça um abstract, eu ia falar, meu Deus, né? Não sei nem que desenho ia sair aqui, um rascunho de uma criança de 3 anos. Bom, vamos lá. Seguindo, gente, vou trazer então para vocês, né, as informações, como que as atividades de pesquisa são realizadas, como que elas são cadastradas formalmente numa instituição, pesquisa e extensão, e para isso eu usei como base a nossa regulamentação, né, que é a resolução número 27, de 28 de abril de 2020, ela passou com uma série de atualizações, essa é a última versão, né, e ela trata não só de pesquisa, extensão, como inovação, né, no Instituto Federal Fluminense. Então, trazendo aqui especificamente atividades de pesquisa e extensão, a pesquisa, ela é realizada no Instituto na forma de projetos. Enquanto, já vou falar mais um pouco, enquanto que atividades de extensão são realizadas na forma de programa, né, ou seja, que é um conjunto de projetos em torno de um tema comum, como acontece para o NEABI, né, por exemplo, no GEDES, né, que eu vou mostrar mais à frente. Cursos de extensão, né, que podem ser promovidos, né, eventos, assim como prestações de serviço. Por exemplo, alguma atividade de saúde, né, voltada para saúde, nutrição, muito comum, ou
odontologia, né? É muito comum você ver até em universidades, né, essas ofertas de serviço para a comunidade. Isso tudo caracteriza uma atividade de extensão. Bom, e aí, como que se dá esse fluxo de aprovação, cadastro, realização de um projeto de pesquisa, não só pesquisa, como extensão, tá? Bom, ela começa da seguinte maneira, gente. É aberto, né, um edital. Esse edital é para apoiar projetos e também esse edital, ele pode financiar, custear bolsas, né? Pode ou não custear essas bolsas, né? Bolsas para alunos, alguns casos tem até bolsas para os pesquisadores, mas aqui eu vou estar sempre fazendo referência à bolsa de alunos, tá bom? Bom, e esse edital, ele parte de onde? A própria instituição, né, o próprio IFE pode abrir editais, né, para cadastrar esses projetos, aprovar. Também pode vir de órgãos externos, né, como a CAPES, que é o quê? É a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é um órgão de fomento que custeia, né, não só, em alguns casos, projetos, mas bolsas também. A FAPERJ, né, que é um órgão externo também, que custeia, né, a pesquisa, a extensão, e a FAPERJ é Fundação Carlos Chagas, né, Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né. Essa Fundação de Amparo à Pesquisa, ela existe em vários estados, né, por exemplo, temos a FAPERJ, a FAPESP, a FAPEMIG, enfim, né, um órgão de fomento, né, dos estados. E ainda tem o CNPq, que vem a ser o quê? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, outro órgão importante também de fomento, né, de pesquisa, de bolsas. Bom, uma vez que esses editais são abertos, o servidor do IFE, né, ou um pesquisador que tenha um vínculo com o IFE, né, de atividade de pesquisa, né, firmadas, ou de extensão, firmadas, ele pode, dependendo do edital, tá? De como isso é disposto no edital, o servidor, então, ele pode, na condição de um coordenador do projeto, submeter esse projeto para o determinado edital que está aberto. E aí, o coordenador, ele pode atuar no projeto, mas ele pode ter também os membros, né, da equipe desse projeto, que pode ser outros servidores do IFE, e quando eu digo servidores, não só professores, como técnicos administrativos também, né? Pesquisadores de outros órgãos também podem atuar, né, como colaboradores, membros da equipe, assim como estudantes, né? E aí, uma vez que submete esse projeto para o edital, os projetos passam, né, por análises, né, por revisores, geralmente são pesquisadores externos à instituição, e eles fazem, então, a revisão, a análise desses projetos, né? E uma vez aprovados, essa aprovação, ela é feita no que a gente chama de Câmara de Pesquisa, ou, no caso, Câmara de Extensão, onde ela é homologada. Essa Câmara aqui, faz parte dela o pró-reitor de pesquisa ou extensão, né? Assim como os diretores de cada campus, responsável pela pesquisa e extensão, diretor, coordenador. E uma vez, então, aprovado, esse projeto ele tem que ser cadastrado na direção ou coordenação de pesquisa, né, extensão do campus, e ele está, então, habilitado para fazer a sua execução dentro de um prazo estabelecido, dentro das metas, né, dispostas no seu projeto e também de acordo sempre com o que está indicado naquele edital. Essa execução do projeto, então, ela prevê a atuação dos membros da equipe, sobretudo os estudantes. E de que maneira esses estudantes podem, então, participar? Apenas como bolsistas? Não, né? Eles podem participar também como voluntários, né? Como bolsistas, como a gente sabe, o aluno, ele recebe, né, uma remuneração, ele é remunerado, né, como uma forma de gratificação, né, de incentivo para aquele desempenho, o tempo, né, que o aluno está
disponibilizando para aquela atividade, né? E aí, o voluntário, ele pode participar daquele projeto também, sendo que nos mesmos moldes, né, com os mesmos compromissos do bolsista, ele só não recebe o valor, mas a carga horária de atuação é a mesma, né, é o mínimo 20 horas, o voluntário assina um termo, assim como o do bolsista também, o termo de compromisso, que eu vou falar mais à frente, e da mesma forma que o bolsista, o voluntário recebe um certificado, né? Ao fim da participação no projeto, ele recebe um certificado de participação que é emitido, no caso do nosso campus, pela Direção de Pesquisa e Extensão, né? E aí, esses critérios de seleção de bolsista, quero reforçar que eles dependem, né, de cada edital. Cada edital, ele dispõe de uma determinada forma. Então, não tem um modelo único aqui para eu apresentar para vocês. E quais são essas, considerando as bolsas, quais modalidades de bolsas são essas, né, de pesquisa e extensão, que existem no campus? Eu vou me ater aqui às bolsas que estão no programa institucional de bolsas, e que estão lá também naquela resolução número 27 deste ano. Claro que há outras formas de bolsas ofertadas por outros órgãos como FAPERJ, CNPq, né, que emitem editais próprios, né, mas para não ficar muito extensa aqui, eu me ative apenas aquelas que são ofertadas, né, pelo IFE, ou gerenciadas pelo IFE. Bem, aqui vocês estão vendo, eu tenho um primeiro bloco de bolsas, e elas são ofertadas para alunos que têm até o nível técnico, né? Bolsa de Iniciação Científica Júnior, por exemplo, código aí CJ, né? Jovens Talentos, né? JT, Bolsa de Pesquisa, Bolsa de Extensão, com código 12, né? Quer dizer que são 12 horas, são voltadas para alunos que têm até o nível técnico, médio técnico. Bom, para os alunos de graduação e em algumas situações pós-graduação lato sensu, a gente tem a Bolsa de Iniciação Científica, né, que são ofertadas de duas formas, né, e essas formas aqui, PIBIC, quer dizer, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. E essa bolsa, ela pode ser custeada pelo CNPq, né, o CNPq, ele dá cotas, né? Ele cede cotas de bolsas para o IFE, então ele que está custeando, mas o IFE que gerencia a concessão dessas bolsas, acompanha, né, o andamento, né, dos alunos, né, os relatórios e tudo mais. Mas a verba, o financiamento vem do CNPq. E o próprio IFE, ele pode disponibilizar, prever, né, dentro do seu orçamento anual, reservar uma determinada parcela do seu orçamento para custear bolsas para seus alunos, tá? Por isso que está separadinho aqui, ambos são de iniciação científica, mas aqui o CNPq e IFE está indicando quem que está custeando essas bolsas. Também há bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, né, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, da mesma forma, custeado por um ou outro órgão, né, mas ambos gerenciados pelo IFE. E ainda há a Bolsa de Extensão, que quando tem esse código 20 aqui, que é para alunos de graduação, ou pós-graduação lato sensu, tá? Já vou falar... e o último grupo é a bolsa de mestrado, né, que tem esse código, ME, também pode ser concedida a bolsa de doutorado, esse código aí, DOUT, né, custeados pelo IFE. Eu vou me ater, gente, a esse grupo aqui do meio, que é onde vocês, alunos de graduação, né, se inserem, tá? Então, vou falar um pouco de bolsa de iniciação científica, PIBIC, PIBIT e a extensão. Com relação à Bolsa de Iniciação Científica, qual que é a finalidade, né, da concessão dela para esses alunos? É despertar a vocação científica, incentivar novos talentos entre estudantes de graduação, proporcionar ao bolsista aprendizagem de técnicas, métodos de pesquisa, estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente, da criatividade.
E essa bolsa ela é voltada para alunos de quaisquer áreas, né? Então, e ela pode até contribuir para a formação do aluno, né, acadêmico e para a sua atuação profissional acadêmica posterior, e pode contribuir ainda se o aluno quiser, por exemplo, ingressar, né, fazer um curso de pós-graduação. Então, ele teve essa pré-etapa, né, ele teve essa ambientação através da realização da iniciação científica, né, é uma etapa inicial aí para saber como que é esse universo, né, de usar um método científico, né, para chegar a solucionar um determinado problema, né, despertar ali essa vocação. Bom, e a diferença, né, no caso do PIBIC, puxado pelo CNPq, essa bolsa pode ser ofertada para estudantes, né, regularmente matriculados em cursos de graduação, usando os critérios da agência de fomento, né, do CNPq, e o do IFE pode ser tanto alunos para graduação como de pós-graduação lato sensu, que eu comentei há pouco. Essas bolsas, ela tem vigência de 12 meses e podem ser prorrogáveis, né, sucessivamente, logo em seguida, por igual tempo, por até 12 meses também. Temos a bolsa de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. A finalidade é estimular aqueles jovens do ensino superior nas atividades, né, construir metodologias, conhecimentos, práticas próprias de um desenvolvimento tecnológico, em cima de um processo de inovação, a criação de um novo produto, né? E aí, essas bolsas, né, assim, também são PIBIT, CNPq e o IFE. A diferença, assim como lá do PIBIC, né, é que uma é só para alunos de graduação e a outra também pode ser para alunos de pós-graduação. Isso aí. Vai, só para... Também o período de vigência de 12 meses, né, podendo ser prorrogado por igual tempo. A outra bolsa que os alunos da graduação, né, mas vocês aí também podem ingressar, é a bolsa de extensão, né, no caso a EST 20, e essa bolsa ela tem como finalidade contribuir para a formação do profissional enquanto cidadão, com responsabilidade social, ambiental, né, a construção, o fortalecimento da sua cidadania, e, sobretudo, porque essas bolsas, elas estão voltadas o aluno atuar em projetos, né, que beneficiem a população, né, na troca de saberes com a população. Ela é ofertada para estudantes do IFE, que estejam regularmente matriculados em curso de graduação, e pós-lato sensu também. Também tem o período de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogável, né? Dentre as modalidades, né, as possibilidades de atuação como um bolsista de extensão, existem alguns editais próprios para os bolsistas de extensão atuarem em determinados programas, né, da instituição. Aí eu trouxe aqui esses programas que são o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEABI, né? Está relacionado à questão, acompanhamento, estudo, desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais. Temos o Núcleo de Estudos sobre Gênero, Diversidade, Sexualidade, que é o NUGEDS, né? Que esse programa está voltado para projetos, né, que fazem estudos sobre gênero e de ações que promovam a igualdade de direitos, responsabilidades, oportunidades entre os gêneros. O outro programa de extensão é o Centro de Memória, cujos projetos, né, são voltados para preservar a memória do IFE, dos grupos sociais, né, que formam os territórios em que estão inseridos. Além disso, né, como nesses editais que trazem especificamente desses programas de bolsa de extensão, o edital também traz a possibilidade de bolsa de arte e cultura, né? E aí eu já aproveito para mostrar para vocês que também tem a possibilidade dos alunos participarem, em graduação, tem um técnico também, né, para participarem, né, desses projetos, atuando como bolsistas de arte e cultura. Esses projetos são os projetos culturais
e que podem estar atrelados a essas áreas aqui, alguma dessas áreas. Então, o professor submete o projeto, né, que pode ser na área de artes cênicas, artes visuais e artes digitais eletrônicas, na área de audiovisual, culturas populares, humanidade, música, patrimônio cultural. Né? Então, a finalidade é que esses alunos se integrem a essas atividades artístico-culturais. Bem, uma vez que um projeto é aprovado, né, o aluno é selecionado conforme o edital para atuar nesses projetos. Essa seleção, como eu disse, ela pode ocorrer de acordo com o edital, mas geralmente o que é feito é que uma vez que o edital é aberto, a direção de pesquisa e extensão do campus divulga esse edital entre os servidores, né? E, em alguns casos, editais, eles indicam que os servidores que querem coordenar, submeter esses projetos, eles devem fazer uma seleção de alunos, seja uma seleção prévia, né, antes da submissão ou após a submissão, uma vez que o projeto for aprovado, mas essa seleção geralmente fica a cargo do servidor que quer submeter o projeto, usando, né, os critérios que são estabelecidos no edital, e os critérios mínimos geralmente são o CR, né, o histórico escolar, e também uma entrevista com esses alunos. E uma vez que eles ingressam, né, como bolsistas, eles devem assumir alguns compromissos que estão lá no termo, né, e eu vou frisar aqui que geralmente a gente não costuma ver, né, quais são as obrigações do aluno, e já para deixar aqui o que significa cada item desse, né. Então, primeiro, uma vez que o projeto foi aprovado e a bolsa foi concedida, o aluno deve preencher e assinar o termo de compromisso. Nesse termo, indica que o aluno ele tem que se dedicar 20 horas, no mínimo, né, a essas atividades propostas, em um local acordado com o seu orientador. O aluno ele tem que elaborar, enquanto realiza, né, suas atividades de pesquisa, que tem um tipo de extensão, que tem uma duração de até 12 meses, nos primeiros 6 meses, primeiros 180 dias, ele tem que elaborar um relatório, né, que a gente chama de relatório parcial, com as atividades envolvidas até aquele momento, e ao final, ao término do projeto, ou se o aluno saiu por algum motivo, né, foi cancelada a sua bolsa, ele saiu do projeto, ele deve elaborar um relatório final, né, indicando todas as atividades realizadas até ali. O aluno também tem que apresentar, né, os resultados da sua pesquisa, o projeto de extensão, em um evento oficial do IFE. Por exemplo, a gente tem a mostra de extensão, né, a gente tem o Confict, né, a gente tem no nosso campus o CONINF, que inclusive está aqui como segunda obrigatoriedade, apresentar os resultados de pesquisa em evento de pesquisa ou extensão, do próprio campus, onde o projeto é executado. Então, todo ano a gente tem o congresso, né, o nosso CONINF, Congresso de Interdisciplinaridade do Noroeste Fluminense. Então, nesse congresso do campus, o aluno que é bolsista, ele tem que apresentar, né, os resultados obtidos. E não só bolsista, gente, como o voluntário também, porque o termo de compromisso é bem similar, tá? Toda vez que for divulgar algum trabalho, tem que dar crédito à instituição, né, proveniente daquela pesquisa, ou seja, eu vou divulgar esse trabalho na forma de um pôster, né, na forma de uma apresentação oral, na forma de um artigo, tem que estar lá o agradecimento a concessão da bolsa, a modalidade daquela bolsa e a instituição que cedeu, né, que financiou. E o aluno, ele não pode, né, receber nenhuma outra bolsa, não pode ter vínculo empregatício, né, não pode receber salário, né, se ele quiser ingressar como bolsista em determinado projeto.
E aí, gente, não pode receber nenhuma outra bolsa, a não ser aquelas bolsas que são do Programa de Assistência Estudantil do próprio IF, né? A gente tem essas bolsas aí que estão resguardadas que o aluno pode acumular. Tirando essa situação, o aluno não deve acumular essas bolsas, bom? Bom, então eu trouxe aí para vocês um pouquinho, né, falando sobre essas modalidades, esses códigos, o que é PIBIC, PIBIT, como ingressar né, como bolsista da instituição. E o que eu quero deixar como mensagem, queria até deixar uma frase, assim, de impacto, mas não consegui achar nenhuma, assim, que pudesse, pelo menos, expressar, né, resumir como que é bom ter essa experiência, passar por essa experiência de estar nesse âmbito acadêmico e estar como ou bolsista ou como voluntário atuando num projeto de pesquisa e de extensão. Então, através dele, né, a gente conhece novos métodos, né, a gente aprende de forma prática aquilo que a gente observa na aula, na forma teórica, nos livros, né, a gente tem possibilidade de compartilhamento das informações, aquilo que a gente desenvolve, né, dentro dos nossos projetos, com outros colegas. A participação em eventos também é tão importante, né, para a gente ampliar nosso conhecimento e divulgar e também compartilhar, né, acerca de determinados assuntos, né. A nossa postura, né, frente à sala de aula, né, ela também pode ser contribuir, né, a atividade de pesquisa, extensão, elas podem contribuir, né, na nossa postura para apresentar um trabalho, né, isso tudo também é trabalhado nesses projetos, né, e a própria prática dependendo da área de atuação, você poder, né, operar um determinado equipamento, operar um determinado material, ter essa possibilidade de uma formação mais ampla, né. Sempre que os editais estão abertos, eu quero frisar, né, que a diretoria, então, publica esses editais, né, divulga esses editais, e os docentes que tiverem interesse em submeter esses projetos, eles, então, divulgam, né, a informação para os alunos, perguntando quem tem interesse em participar desses projetos. E a partir dali é feita a seleção, né, e a escolha do aluno em função daqueles critérios que o professor, né, o servidor escolher. Tá bom? É isso que eu gostaria de trazer, e estou à disposição, né, para quaisquer dúvidas. Juliana, passo a palavra, então, para você. Tá, joia, Josane. Obrigada, mais uma vez. Né? Então, gente, eu acho que o recado é esse, a gente entender melhor como funciona, né, essas bolsas, e foi interessante ali no fluxograma que a Josane mostrou, né, que há a possibilidade, sim, da gente estar tendo aí colaboradores externos, né, ao IF, tanto aluno quanto um colega, né, um professor. A gente está dividindo aí a coordenação de um projeto. Fora que os projetos de extensão também, né, abrem portas para que essas trocas possam acontecer. Gente, quanto ao formulário para confirmar a presença, que vocês estão aí um pouquinho aflitos, então, para poder gravar a reunião, eu tenho que fazer o login com uma conta do Google institucional, que não é minha, também para caber mais gente na sala. Que aí eu estou com um probleminha para liberar esse acesso de vocês. Mas não se preocupem. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aberto por mais tempo e dar o acesso para vocês via e-mail, tá bom? E aí vai aparecer lá no e-mail de vocês. Tendo qualquer problema, tá? Eu estou gravando a reunião, então eu vou conseguir saber quem estava presente ou não. Então eu faço essa conferência manualmente, assim, vamos dizer, né? Um pouquinho mais complexa, mas eu consigo fazer isso, tá bom? Se for um problema aí no link, não precisa ficar aflito por causa disso. Então, gente, eu vi algumas perguntas ali no chat.
Eu acho que a mais importante, foi até que eu anotei aqui, Josane, e aí até uma dúvida minha também, porque eu não tenho certeza absoluta, essas bolsas, elas são para qualquer período da graduação, ou é preciso estar em um determinado período para concorrer a elas? Juliana, depende do edital. No caso do CNPq, existe até uma norma, se não me engano é a 17, que ela diz que não precisa, né, que o aluno esteja em a partir de determinado período da graduação, pode ser em qualquer período, tá bom? Agora, há determinados editais, como o da FAPERJ, né, que eles pedem que o aluno esteja a partir do terceiro período da graduação. Então, depende. Agora, os institucionais, geralmente, eles não fazem essa restrição, tá bom? Do período da graduação do aluno. Tá, joia. E aí, uma outra pergunta que tem aqui também é quanto o controle do CR. Se tem algum CR que descredencializa um bolsista, por exemplo. Ou se tem que ter um CR mínimo para concorrer às bolsas. Tudo depende também do edital estar amarrando isso, né? Por exemplo, na FAPERJ, era o CR, não me lembro agora, era 7, não sei se passou para 6 ou continua 7. Mas edital do CNPq, por exemplo, dessas bolsas PIBIC, PIBIT, elas não atrelavam ao CR. Mas, de qualquer forma, é dada uma instrução para o professor, o servidor, né, o coordenador do projeto, que ele pode utilizar desse histórico escolar para usar como critério de seleção. Então, não fica amarrado a um determinado número, mas isso está, né, de forma implícita lá em que o edital traz que fica a cargo do servidor usar essa informação para fazer essa seleção do bolsista. Tá joia. Aí tem um comentário aqui da Ana Paula também, mas é só um comentário, né? Ela fala de uma outra plataforma de busca de artigos, é o SciHub. Tá, pessoal? Mas aí só dá para procurar pelo DOI, não dá para procurar pelo técnico. Eu nem conheço muito essa plataforma, para mim foi uma boa dica. Depois eu vou dar uma olhada. Esse SciHub eu já ouvi falar. Gente, então agora... Oi, Juliana. Não, eu só ia complementar que o SciHub eu já ouvi falar, sim, mas eu não sei se ele é permitido, tá? Se ele usa de forma permitida essas informações, né? Ele, na verdade, destrava, digamos, né, artigos, informações, acesso, que deveriam ser compartilhados, né, numa forma, através da inscrição de uma instituição, né, ele acaba, assim, permitindo você acessar determinadas informações de forma livre, mas que não deveriam ser livres, né, é o que eu sei do SciHub. Juliana, deixa eu aproveitar só dar mais uma informação, por gentileza, eu sei que o tempo aí está bem estourado, está bem curtinho, mas não pode falar. Rapidamente, eu só tenho aqui uma pergunta. Eu acho que até é uma pergunta que eu ia te fazer. Ih, será que é mesmo? Quer falar, então? Eu acho que é. Sim. Não, pode falar. Eu não sei a resposta. Aqui está perguntando, as bolsas são ofertadas para graduações em outras instituições? Então, bolsas PIBIC e PIBIT, né? Do CNPq, do IF não, mas do CNPq, elas podem ser concedidas para alunos de graduação de outras instituições, seja pública ou privada, tá bom? Então, não é ofertada somente para alunos do IF, mas pode também ser concedida a alunos de outras instituições. É isso, Juliana. Aí, Josane, só deixa eu fazer uma última pergunta, que na verdade foi uma pergunta até que você me fez há muito tempo atrás, né? É quanto ao nosso acesso aos artigos, né? A essas plataformas. Eu lembro que tinha um procedimento, né, que devia ser feito no navegador. Você sabe ainda, você tem esse procedimento?
Você diz para o periódico SCAPES? Para que a gente tivesse acesso. Isso. Juliana, para o periódico SCAPES, existem duas formas de acesso. Pode ser feito um cadastro. Então, sabe algo que você faz há muito tempo? Eu tenho que realmente perguntar ao bibliotecário, né? Mas você pode fazer um cadastro naquele meu espaço. Eu só não me recordo se o aluno, no caso aí um aluno, ele tem que ter um e-mail institucional. Eu tenho quase certeza que sim, tá? E a outra opção tem o acesso CAFE, né? CAFE, que é Comunidades Federadas. Você clica ali no portal periódico SCAPES, vai em acesso CAFE, procura a sua instituição, e aí com o ID institucional você tem acesso, mas aí, até onde eu sei, é para servidores. Eu vou ficar devendo um esclarecimento maior. Eu já até perguntei em outros colegas, mas eu preciso aprofundar melhor sobre isso para trazer como que é esse acesso para os estudantes, tá bom? Tá bom. Na verdade, eu acho que essa é uma bandeira aí que eu vou pedir para você levar muito lá para a Câmara de Pesquisa e de Extensão, que a gente tem essa dificuldade realmente, principalmente para os alunos, para eles terem acesso aí às bases de periódicos, né? Que era no mínimo para a gente ter a plataforma lá, CAPES, o periódico, né? Sim. Gente, Josane, obrigada. Agora, gente, eu vou te chamar para falar com a gente rapidinho a professora Camila, que ela vai falar um pouquinho para a gente, né, das bolsas aí que ela teve durante a formação dela, a graduação. Boa noite, Ju. Boa noite. Com você, Camila. Obrigada pelo convite, Ju. Eu tive até que fazer uma cola, porque eu tive tanta bolsa nessa vida até entrar no IF que eu fiquei assim meio perdida. Eu falei, peraí, deixa eu fazer uma linha do tempo aqui para eu me situar que bolsa foi em qual momento. Mas, assim, com a Rosane apresentando aí, né, e você falando também do método científico e tudo mais, a gente vai passando um filmezinho, né, na cabeça da gente de como é que as coisas começaram, né, de onde a gente estava nesse momento da vida. E assim, eu passei por várias modalidades de bolsa, né? Durante a graduação, no mestrado, no doutorado. E aí, Josane até tocou no assunto, né, das bolsas voluntárias, e aí eu lembro que a minha iniciação científica, ela não foi uma bolsa, eu não tive bolsa para iniciação científica, né? Minha iniciação científica foi voluntária e foi inclusive no mesmo laboratório, né, com os mesmos professores que Josane fez. Josane estava saindo, eu acho que eu assisti a defesa de mestrado da Josane, e eu entrando, assim, sabe, meio que no mesmo período, a gente nem se conheceu direito, a gente foi se conhecer mesmo no IFE, e nessa época eu era bolsista voluntária de iniciação científica, porque como eu já tinha o técnico, eu fazia um estágio, e aí eu podia acumular, né, as fontes pagadoras, e aí eu fiz de forma voluntária, né, e assim, super valeu a pena, não me arrependo nem um pouco de ter feito dessa forma. Eu consegui conciliar as duas coisas, né, a graduação era à noite, então eu trabalhava o dia inteiro, de manhã até umas 2 horas da tarde, mais ou menos, era no estágio, saía do estágio e ia correndo para o ENF, para trabalhar na iniciação científica, e aí fiquei assim por 1 ano e pouco, e aí depois eu saí para trabalhar mesmo, né, como técnica responsável de uma indústria. Foi uma experiência também assim, muito bacana na minha vida, só que assim, me sugou de uma tal maneira, porque era uma fábrica que trabalhava em esquema de turno. Então ela trabalhava de segunda, ela funcionava de segunda a segunda. Então eu, como era a única técnica da empresa, da fábrica, era uma fábrica de carbonato de cálcio, eu trabalhava de segunda a segunda e fazia graduação à noite. E aí a minha professora, Maria Cristina Canella, que deve ter sido professora de vocês também lá na UENF nessa época, ela falou que ela tinha que me tirar da escravidão, que eu não merecia ficar trabalhando de domingo a domingo, de segunda a segunda, sem tempo para descansar, e para me dedicar mais à graduação. E aí foi a minha primeira bolsa de verdade, né, na UENF, que foi uma bolsa de treinamento e capacitação técnica, né, de nível técnico,
e eu, mais que depressa, larguei lá o meu emprego de carteira assinada como técnica para me dedicar a essa parte, né, da minha formação. E essa daí foi a minha primeira experiência, assim, com bolsa e minha primeira experiência com pesquisa em si, né? Porque eu fui para o laboratório para trabalhar como técnica de um laboratório. Só que era um laboratório de pesquisa, então eu estava meio que envolvida e inserida na pesquisa de todo mundo do laboratório. Né? Tanto dos alunos da professora Cristina, que era a minha coordenadora, quanto dos alunos da Cristiane e do Adolfo, né, que eram os professores que dividiam o mesmo espaço, o mesmo laboratório. Então, assim, foi uma experiência incrível para mim na época da graduação. Eu aprendi muito, eu aprendi a mexer em diversos equipamentos, né, porque como técnica do laboratório, eu ajudava todo mundo em inúmeras análises, né, em várias análises lá das pesquisas das pessoas, me envolvia nas pesquisas. Nessa época, a Cris me colocou num projeto dela com o INCTAA, né? INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o AA é de analíticas ambientais, né? Que é a área onde eu fiz depois meu mestrado, meu doutorado. E aí, nessa época, foi muito legal, eu conheci muita gente bacana dessa área de ambiental. Eu trabalhei num projeto muito bom de análise de água, muito grande, era um projeto a nível nacional, a gente publicou até um livro depois com os resultados desse projeto. E, então, assim, minha primeira bolsa foi inesquecível, né? Tanto que quando a Josane estava apresentando para nós, professores, né, do LACUA, quando ela passou lá nas bolsas de TCT, eu falei na hora, né, minha primeira bolsa da UENF, assim, foi inesquecível, foi uma bolsa incrível. E aí, depois dessa bolsa, né, que eu peguei em 2010 e fiquei até 2012, quando eu entrei no mestrado, me veio a minha bolsa do mestrado, né? A bolsa do mestrado, essa TCT é uma bolsa da FAPERJ, e a do mestrado eu comecei com bolsa UENF, logo depois ela migrou para a bolsa CAPES. E aí, durante o mestrado, aconteceram mais um monte de coisa, um monte de experiências legais, assim, que contribuíram muito para a minha formação, né, e que me deram muita base para a profissional que eu sou hoje. Nessa época, a UENF tinha umas cotas de bolsa de apoio ao ensino, então foi a minha primeira experiência em sala de aula, dando aula de verdade para turma de graduação, então, assim, era um gelo na barriga a cada 2 dias na semana, porque eu entrava numa sala com um monte de aluno quase da minha idade, eu tinha acabado de sair da graduação, tinha entrado no mestrado, eu estava ali dando aula para os meninos de quinto e sexto período da engenharia de produção e agronomia e zootecnia, dando aula de química, né, para eles. E foi assim, foi uma experiência incrível, que foi quando eu vi de fato, porque até então eu falava que eu queria ser técnica, eu falava que eu não estava ali para ser professora, eu caí na licenciatura, mas quando eu tive esse contato de verdade com a sala de aula foi quando eu me apaixonei de fato, né, e graças a uma bolsa, né, da universidade, da UENF. E aí eu fiquei dando aula nesse projeto, né, nessa bolsa de apoio ao ensino por 3 semestres, que foi quando eu parei para fazer uma parte do meu mestrado que foi fora do país, né? Então foi um mestrado meio que sanduíche. Eu tive a oportunidade com essa bolsa, né, da CAPES, né, de fazer o meu mestrado com a professora Cristina, de ir para a Espanha e fiquei lá 3 meses para finalizar o meu projeto, porque as minhas amostras eram todas provenientes de lá. Né? Eu trabalhei com a atmosfera interna, né, com poluição de atmosfera interna, com contaminantes orgânicos voláteis, né, compostos orgânicos voláteis, e as minhas amostras, elas vinham de lá. Então, tinha aquela vontade de conhecer, de saber como é que era, de saber como é que eram coletadas as amostras lá, e de otimizar alguns processos, né, alguns procedimentos de coleta de amostra, que eu sabia que dava para a gente dar uma melhorada. E aí foi quando veio essa oportunidade, e aí eu justamente parei de dar aula lá no UENF, né, larguei essa bolsa, né, tive que abrir mão dessa bolsa, porque no segundo semestre de 2012 eu ia para a Espanha. E, assim, foi outra experiência incrível, porque, além de trabalhar com pesquisadores, assim, super renomados, conhecidos mundialmente na área, né, de química ambiental, de análise atmosférica e tudo mais, eu tive a
a oportunidade, né, de conhecer uma outra cultura, de aprender um outro idioma na marra, porque eu fui para lá sem saber falar um nada de espanhol, porque eu fui meio pega de surpresa. Mas assim, foi uma experiência única também, né? Eu acho que como toda experiência na nossa vida, né? Sempre a gente tem uma coisinha de diferente de uma para outra. E no meio disso tudo, eu ainda peguei, tô vendo o pessoal do CEDERJ aqui, eu ainda tive bolsa CEDERJ por 6 anos, né, como tutora à distância. Então, assim, depois que a gente termina a graduação, a gente não precisa ter bolsa só quando a gente termina a graduação, ou só bolsa de mestrado ou de doutorado, né? A gente tem que aproveitar as outras bolsas que a gente consegue conciliar, não só pelo dinheiro, mas pela experiência que essas bolsas trazem para a nossa vida, né, para a nossa formação. E aí também eu trabalhei como tutora à distância 6 anos, atuei como tutora à distância 6 anos, e também foi outra experiência incrível, porque você aprende a ensinar de uma forma diferente, né, que é, como eu era tutora à distância, eu tirava as dúvidas de química pelo telefone, ou escrevendo uma resposta para o aluno num chat de uma sala de aula virtual. Então, foi outro aprendizado que ajudou muito na minha formação como professora, né, a me virar dentro das possibilidades que você tem ali numa sala de aula virtual. E depois disso veio o doutorado, e o doutorado eu fiquei pouco tempo com bolsa, né, porque, graças a Deus, logo em seguida, depois de 1 ano de doutorado, o IFE me convocou, né, eu assumi a minha bolsa, a minha vaga no IFE, e aí, como a gente não pode conciliar as bolsas, né, no programa que eu fazia o doutorado, eu abri mão da minha bolsa, né, para vir para o IFE. Mas eu só tenho coisas boas, sabe? Só tenho experiências positivas, né? As negativas são os erros que a gente comete no meio do caminho, no meio de um procedimento, no meio de um trabalho que você tem que refazer, às vezes, alguma coisa, porque quando você tem o seu resultado ali, o seu resultado não é aquilo que você esperava, ou então o seu resultado não foi obtido da forma correta, e você tem que refazer o seu trabalho científico todo, ou refazer uma parte das suas análises. Mas, mesmo assim, a gente sempre tem alguma experiência positiva, a gente tem sempre aprendizado, né? Sendo originado nessas experiências, nesses momentos. E eu sou, assim, uma das pessoas mais... que falam mesmo, né? Como a Josane disse aí no último slide dela, né? Que a gente deve aproveitar as oportunidades que esses momentos nos oferecem, né? Que essas bolsas podem nos trazer, mesmo que de forma voluntária. Porque eu aprendi muito na minha iniciação científica, mesmo sendo voluntária, né? Isso não desmerece em nada o seu trabalho, a sua experiência, o seu aprendizado. Então, eu digo para esses meninos que estão aí, nossos alunos, os alunos de outros cursos, né? De outras instituições, que a gente deve, sim, como a Josane disse, aproveitar todas essas oportunidades. São oportunidades incríveis, a gente aprende muito, e a gente aprende, né, o que para mim é o mais legal, é que a gente aprende na prática, né, trabalhando em alguma coisa, trabalhando em algum projeto, trabalhando na sala de aula, e nesse sentido, assim, eu acho que a gente até se descobre, né, que foi como eu disse, né, para mim, até então, eu achava que eu ia ser sempre técnica, eu ia trabalhar sempre em chão de fábrica, porque eu gosto disso também, né, gosto de laboratório. Mas quando eu entrei numa sala de aula, eu me descobri professor, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além de dar aula. E tudo isso foi, né, proporcionado para mim através das bolsas, através das oportunidades que eu tive durante a minha graduação e o mestrado. É isso, Ju. Valeu, Camila. Muito obrigada mesmo. Acho que foi muito legal a sua contribuição. Eu nem tinha feito essa relação, né, de que você trabalhou como técnica e abriu mão de um emprego de carteira assinada para poder aí correr atrás de outros sonhos, para poder pegar uma bolsa aí. Sim. E aí, gente, a Camila falando, né, de oportunidades, a Rosane também colocou aproveitar as oportunidades. Eu só quero deixar um relato, né, que a gente precisa lutar para que essas oportunidades existam, né? A gente vive um momento que cada vez mais a gente vê menos investimento, né, no país, tanto na educação quanto na pesquisa, né, e na extensão. E como é necessário, como é importante, né, esse auxílio e como transforma a vida das pessoas.
E vocês estão colocando aqui no chat que gostam de depoimento? Então, eu vou dar mais uma pessoa para dar um depoimento. Não vai demorar, não, vai ser rápido. É a professora Thaís, que também é doutora hoje, vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente da trajetória dela. Ei, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Eu queria agradecer a Juliana pelo convite de compartilhar com vocês um pouquinho a minha história. Ao contrário das 3 colegas que anteriormente falaram que são formadas em Química, eu sou formada em Pedagogia. Então, eu tenho vários colegas de profissão aqui. Eu fiz mais ou menos um PowerPoint, porque eu tentei lembrar e achei algumas fotos para colocar, que eu acho que é legal de compartilhar com vocês. Fiz errado, deixa eu compartilhar a tela agora. Está aparecendo para vocês? Está chegando. Chegou? Chegou. Então, eu acho que eu tive a oportunidade, ao longo da minha formação acadêmica, de ter vários tipos de bolsa. Eu tive bolsas de estágio remunerado, eu trabalhei com pesquisa, trabalhei com extensão e trabalhei com ensino. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. A minha primeira experiência como bolsa foi em 2006. Eu era bolsista da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, ao contrário das colegas também que são do estado do Rio, sou do estado de Minas Gerais. Ponte Nova é uma cidade próxima de Viçosa, para tentar localizar vocês. Então, eu trabalhava como pedagoga, estudante de pedagogia, dentro da saúde mental, e eu trabalhava com oficinas de cunho pedagógico com esses pacientes que tinham ou problemas mentais, depressão, drogaditos, alcoolistas. Então, o meu objetivo era 3 vezes por semana dar oficina para eles, trabalhando alguma coisa pedagógica. Eu até tentei achar, mas não consegui hoje, que uma coisa legal que a gente desenvolveu nesse tempo foi um jornalzinho. E era um jornal com notícias e relatos dos próprios pacientes do CAPS. E no CAPS eu fiquei durante 1 ano. Depois do CAPS, como eu não falei com vocês, eu sou formada na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, e logo em seguida que eu saí do CAPS, eu tive a oportunidade de ter minha primeira bolsa de ensino. Eu fui monitora do Departamento de Educação, e lá eu trabalhei com disciplinas dos fundamentos pedagógicos. Então, eu era uma espécie de auxiliar dos professores do departamento, que trabalhavam com as disciplinas de sociologia, filosofia, história da educação. Aí foi o primeiro contato com o magistério. Depois disso é que veio a menina dos meus olhos, que foi a minha oportunidade de fazer iniciação científica. Eu comecei a minha graduação em 2005, e a oportunidade de eu fazer iniciação científica apareceu em meados de 2008. No período que eu fiz a graduação, assim como hoje, as bolsas, elas não eram muitas. Então, eu tive o convite do professor Denilson Santos de Azevedo para fazer a pesquisa de iniciação científica, e por conta dessa bolsa de iniciação científica, eu resolvi atrasar meu curso por 1 ano. Então, eu já estava com a grade toda cumprida. Eu fiquei, bem dizer, 1 ano fazendo TCC e disciplinas optativas na universidade, para poder continuar inscrita e fazendo essa pesquisa de iniciação científica. Essa pesquisa, ela é relacionada a um grupo escolar, que são os primeiros tipos de escola públicas de ensino, de educação elementar fundadas no Brasil. Eu trabalhei com a história da escola da minha cidade natal de Ponte Nova, e foi uma experiência ímpar na minha vida. Essas 2 fotos que vocês estão vendo, essa primeira foto é de acervo, de uma das pessoas que eu entrevistei nessa pesquisa, que na época era um senhor de 90 anos, ele é o pequenininho que está do lado da professora sentado, o Dr. Salvador Ferrari, e ele me deu os relatos dele de enquanto ex-aluno, e a foto de baixo é a foto do grupo escolar de Ponte Nova. Então, foi maravilhoso. Eu tive contato com ex-alunos, eu tive contato com jornais, com acervos de prefeitura, eu mexi em jornais de 1910, documentos de 1800, para tentar entender a história dessa escola, e é para mim, assim, uma paixão de fato. Depois, mesmo formada pela UFV, e ainda na graduação, eu fui voluntária num projeto de extensão, e esse projeto de extensão eu considero que foi, assim, uma grande escola para mim.
Eu, enquanto pedagoga, esse projeto ele era dentro do Departamento de Ciências Sociais da UFV. Eu fui voluntária, e esse projeto chamava Projeto Interação, Responsabilidade Social e Meio Ambiente. Esse projeto, ele começou como um projeto, hoje ele é um programa dentro da universidade, e ele trabalha com a conscientização das pessoas para mudanças de hábitos e implantação da coleta seletiva. Esse projeto, ele é um projeto interdisciplinar, são estudantes de vários cursos que trabalham. No começo, ele visava implantar coleta seletiva em alguns pontos da cidade, hoje são vários pontos, e todo o material arrecadado, ele ia para a Associação de Catadores de Viçosa. Além disso, dentro do projeto, enquanto pedagoga, a gente trabalhou com a implementação de uma escola de educação de jovens e adultos, porque a gente percebia ali que muitos dos catadores, eles não tinham o mínimo de escolarização, então eles não conseguiam fazer o registro de uma planilha simples do que eles tinham conseguido separar de material, não sabiam assinar o nome. Então, assim, minha experiência no projeto Interação foi, assim, uma escola de vida. Esse aí é um dos folders do projeto que a gente saía distribuindo. De 2010 a 2012, eu falo que eu sou uma pedagoga meio atrevida. Eu fiz o meu mestrado. No mestrado, eu tive a possibilidade também de ser bolsista da CAPES, e eu sou uma pedagoga com mestrado em arquitetura e urbanismo. Na arquitetura e urbanismo, eu trabalhei com o estudo da importância do espaço e do impacto do espaço nas tecnologias do ambiente de ensino. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Túlio Tibúrcio, e aqui são algumas fotos para vocês verem do tempo do mestrado. Dentro da Universidade Federal de Viçosa também, eu tive a possibilidade de ser bolsista de um projeto da CAPES UAB. Era um projeto que chamava TICs na Graduação, que era coordenado pela professora Silvane Guimarães da SEAD. Alguns de vocês, dos alunos da licenciatura, já tiveram a oportunidade de ouvi-la falar na aula inaugural da pós-graduação. E nesse projeto a gente trabalhou com o processo de digitalização de disciplinas. No caso, a disciplina foi disciplina de psicologia da aprendizagem, e um dos produtos desse processo foi essa apostila. Por fim, essa última foto é minha de recente, é de agosto do ano passado, que foi a defesa do meu doutorado. Eu fiz doutorado na Universidade Federal Fluminense, pedagoga atrevida novamente. Eu fiz meu mestrado em estudos da linguagem, meu mestrado em letras. Esse mestrado durou de 2015 a 2019. O mestrado que eu fiz, ele era um mestrado um pouco diferente. Ele era em convênio com a instituição a qual eu trabalhava antes de ir trabalhar como professora no IFE. Eu era pedagoga no IFE Sudeste, MG Campos Rio Pomba, e o IFE Sudeste fez uma parceria. Dentro dessa parceria, na época das vacas gordas, tinha possibilidade de submissão de projetos, então foi conseguida uma bolsa de 1 ano para dedicação ao doutorado. E da minha tese foi a análise de uma revista de Minas Gerais, e toda a história da tese, o motivo da tese, ele surgiu da minha iniciação científica que eu fiz em 2008. E essa tese, eu tive notícias há um mês, pouquinho atrás, que ela está virando livro. Em breve ela vai ser publicada em livro, a foto da minha defesa com a banca, e essa de óculos vermelho é a minha orientadora, a professora Vanise Medeiros, e alguns colegas de doutorado embaixo, tá? E, além disso, eu tive a possibilidade de orientar alguns trabalhos. Eu tenho uma vertente de gostar muito de extensão, então, no meu período em que eu trabalhava como pedagoga no IFE Sudeste, eu tive a coordenação de um grupo de teatro, que é o Grupo de Teatro Ambeadores, que ainda existe, e a gente trabalhava com a produção de peças teatrais de acordo com demandas das escolas que a gente tinha em Rio Pomba. Então, são algumas fotos do grupo, tá? Assim como a Camila, eu tive a possibilidade também de ter bolsa de tutoria. Eu fui tutora de um projeto que tinha do governo, chamava-se Escola de Gestores, da universidade, que no caso era o polo da Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalhei com os meus professores de graduação e tive a possibilidade também de ter bolsa na ETEC, dando aula em curso técnico à distância. Então, a minha dica para vocês é assim, não desistam, tentem sempre. Às vezes a possibilidade vai onde a gente menos espera, onde a gente menos acredita,
Eu tive a possibilidade, graças a Deus, na minha formação, de experimentar um pouquinho de tudo que a pedagogia me pôde permitir, e falo que as bolsas elas foram importantes para mim, não só em termos de crescimento profissional, como também de apoio financeiro. E sem as bolsas da graduação, a bolsa do mestrado, muita coisa não seria permitida. Durante a graduação, eu morava em alojamento, então eu tinha toda uma estrutura da universidade para me ajudar a manter. Se não fosse a bolsa do mestrado, eu não teria possibilidade de ter feito mestrado, de ter me mantido na universidade com dedicação exclusiva para isso. Então, assim, eu sou muito grata a todos os professores que me deram a possibilidade de ser bolsista deles, de trabalhar com eles. Eu aprendi muito. E espero que vocês tenham a possibilidade também de ter as bolsas durante a graduação, até mesmo a possibilidade de, depois de formados, de trabalharem e terem acesso às bolsas de tutores ou coisas do tipo. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Thaís. Gente, muito legal mesmo, né? Então, acho que a gente pode encerrar com a frase do início, né? É a importância aí do desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão que tem na nossa vida. E a gente tem que lutar, né, por elas, por essas oportunidades que nós possamos ter, nossos filhos, nossos netos. E a gente está encerrando, então, queria dar boa noite a todos, lembrando que amanhã é a nossa última atividade, aí, o nosso último encontro, o nosso ciclo de encontros e palestras da licenciatura. E que vai ter sorteio no final, amanhã. Meninas, se vocês estiverem ouvindo ainda, muito obrigada mesmo, tá? Por contribuir. Eu que agradeço, Ju. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom.